No dia 25 de março de 1824, foi outorgada a primeira Constituição da história do Brasil, imposta por Pedro I após o fechamento da Assembleia Constituinte em um processo turbulento. O que é uma Constituição e, 200 anos depois, como a Constituição de 1824 pode nos ajudar a compreender nossa história? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não importa sua renda em farinha de mandioca, veja esse Nerdologia sobre a primeira Constituição da história do Brasil. Uma Constituição é um conjunto de princípios ou precedentes fundamentais que constituem a base legal de um governo e que determina como um Estado deve ser governado. Habitualmente, constituições são escritas e, quando esses princípios estão escritos em um único documento, trata-se de uma Constituição codificada. Existem países que não possuem uma Constituição codificada, como o Reino Unido, cujos princípios constitucionais estão distribuídos em vários textos jurídicos e legislativos. As constituições escritas modernas, além de conter esses princípios fundamentais que mencionamos, também costumam possuir a função de limitar e regulamentar as ações e poderes do Estado e de seus agentes. As origens históricas de uma Constituição estão em leis codificadas na Antiguidade, especialmente na região conhecida como Mesopotâmia, como o Código de Ur-Nammu e o mais conhecido Código de Hammurabi, embora esses códigos não fossem constituições propriamente ditas como conhecemos hoje. O entendimento contemporâneo do que é uma Constituição, incluindo o entendimento de que princípios e leis constitucionais são diferentes de leis ordinárias, começa na Grécia da Antiguidade Clássica, especialmente com Aristóteles. Foi na tradição latina que a ideia do constitucionalismo foi consagrada no pensamento da região da Europa. Os romanos tinham, por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, e Cícero foi um dos filósofos mais notórios na discussão e no uso do termo Constituição, como conhecemos hoje. Ainda assim, é importante termos em mente que textos legais da Antiguidade ou da Idade Média não eram exatamente como as constituições contemporâneas. Além disso, embora essa introdução seja focada na Europa, outras regiões e civilizações também desenvolveram, desde a Antiguidade, textos e códigos que são os seus precedentes para uma Constituição. O motivo de focarmos a introdução na Europa está no fato de que a primeira Constituição brasileira foi inspirada em textos e processos políticos principalmente europeus. Do período que se convencionou chamar de Idade Média até o Iluminismo, embora por vezes formalmente limitado, o poder do monarca era exercido com poucos limites na prática. Com o pensamento iluminista se consolida a ideia de governos constitucionais estáveis, adaptáveis e, principalmente, responsáveis e representativos perante a população. E claro que tudo isso é um brevíssimo resumo de séculos de ideias e debates. O embate entre as perspectivas tradicionalistas sobre o poder real quase absoluto e a perspectiva de um governo constitucional ganha força e se espalha pela Europa após a Revolução Francesa de 1789. É nesse processo que teremos, em 1822, a primeira Constituição da história de Portugal, um reino fundado em 1139. Representantes do território brasileiro fizeram parte da Constituinte, como vimos no Nerdologia sobre o Dia do Fico e a Revolução Liberal do Porto. Esse processo está ligado à independência do Brasil, proclamada também em 1822. A disputa sobre o processo constituinte português levou um decreto de 3 de junho de 1822, assinado pelo então príncipe regente do Brasil, Pedro de Alcântara. O decreto convocou uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa composta de deputados das províncias do Brasil, com participação tanto de brasileiros quanto de portugueses domiciliados no território. Ou seja, o processo constituinte brasileiro antecede a data em que se celebra a proclamação de independência, o 7 de setembro. Com a independência e a coroação de Pedro de Alcântara, agora Pedro I, imperador do Brasil, a Constituinte somente se reuniu no dia 3 de maio de 1823, na Casa de Câmara e Cadeia, no Rio de Janeiro, atual Palácio Tiradentes. Na abertura dos trabalhos, Pedro I discursou para os deputados reunidos, afirmando que a Constituição deveria ser digna do Brasil e dele. Eram previstos 100 deputados constituintes, mas apenas 84 de 14 províncias estiveram presentes.
Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina, atual Uruguai, não enviaram seus representantes devido à Guerra de Independência. Além disso, não era apenas uma constituinte, mas também um parlamento, exercendo as duas funções. A constituinte era marcada por 3 grupos. Os Bonifácios, liderados por José Bonifácio, que defendia uma monarquia constitucional centralizada, o fim da escravidão e a realização de uma reforma agrária. Os absolutistas, muitos deles portugueses, que defendiam maiores poderes para a monarquia e para os aristocratas, com uma constituição fraca. E os liberais, que defendiam uma monarquia fraca, um Estado descentralizado e federal, com a manutenção da escravidão e do regime agrário vigente. A Constituição elaborada pela Assembleia ficou conhecida como Constituição da Mandioca, já que, ao instaurar o voto censitário, determinou que os eleitores, além de serem homens e livres, tinham que ter uma determinada renda em alqueires de farinha de mandioca, retrato da elite rural predominante. Inicialmente, Pedro I simpatizava com os Bonifácios, porém 2 processos ocorreram durante os trabalhos da Constituinte. Primeiro, o monarca se ressentia do avanço das ideias do grupo liberal, que defendia uma monarquia apenas cerimonial, sem poderes de fato para o imperador. O país teria os 3 poderes constituídos no modelo do filósofo francês Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário, com o legislativo predominante. Segundo, os grupos absolutista e liberal se uniram contra os Bonifácios, gerando uma crise política. Os Bonifácios tinham um grande prestígio popular perante o crescente sentimento anti-lusitano no Rio de Janeiro, o que causava ressentimento em aliados de Pedro I, especialmente oficiais do exército de origem portuguesa. Cada jornal da capital defendia um grupo diferente e, em 10 de novembro, entrou em pauta na Assembleia um projeto sobre liberdade de imprensa, com tensão e tumulto na sessão e na frente do palácio. No dia seguinte, o deputado Andrada Machado, irmão de José Bonifácio e autor do esboço inicial da Constituição, propôs que a Assembleia se declarasse em sessão permanente enquanto durarem as inquietações na cidade e que se solicitem ao governo os motivos dos estranhos movimentos militares que perturbam a tranquilidade da capital. Na madrugada do dia 11 para o dia 12, tropas do exército, por ordem do imperador, cercaram o palácio no que ficou chamado de Noite da Agonia. No dia 12, a Assembleia Constituinte foi dissolvida por decreto do imperador. 6 deputados foram expulsos do país e exilados, incluindo José Bonifácio e 2 irmãos. A maioria dos deputados, entretanto, manteve sua vida política, seu status econômico, ocupando cargos nas décadas seguintes. No dia 13 de novembro de 1823, o imperador nomeou apenas juristas de sua confiança para concluir o texto constitucional a portas fechadas. Pedro I jurou a Constituição do Império em 25 de março de 1824, sem o processo constituinte popular, motivo pela qual essa Constituição é classificada como outorgada, ou seja, imposta pelo próprio poder governante. A Constituição manteve a escravidão, um Estado unitário, com uma monarquia hereditária, com o catolicismo como religião oficial. As eleições eram censitárias e indiretas, e não houve reforma agrária. Principalmente, criou um poder próprio, chamado de poder moderador, exercido pelo próprio imperador e acima dos demais poderes. Algo sem equivalente em constituições democráticas e que até hoje suscita debates no Brasil devido aos seus efeitos nocivos de intervenção em outros poderes. A Constituição de 1824 permaneceu em vigor por 65 anos, até a Constituição de 1891, que foi promulgada por uma Constituinte formada por 205 deputados eleitos. Lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o voo 571, desastre que inspirou o filme A Sociedade da Neve, comentaram um erro, já que no final do vídeo repetimos o nome do piloto 2 vezes, omitindo do copiloto, Dante Hector Lagurara. Pedimos perdão pelo vacilo. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil e até a próxima!